Muito boas tardes. Bem dispostos? Esta gente de 40 anos está aqui que parece que tem 20, hein? Pois que a primeira palavra seja da pessoa do Padre Sebastião e do Padre Tomás, felicitar a comunidade de Minte. Felicitar particularmente, então, esta santa gente dos 40 anos, que hoje, pelo que eu entendi, ficaram mais santificados. A coroação é isso, não é? Ou engano? É isso, não é? É isso, não é? Então, os habitantes de Minte, a partir dos 40 anos, são cristãos como aquelas setas, que nem que o vento forte chegue, elas mantêm-se em pé. Muitas das vezes nós ouvimos dizer que os filhos, às vezes, dão cabo da herança que recebem dos pais, etc, etc, etc. Pois os filhos de Minte não estão a dar cabo da herança que recebem dos pais. Estão a vivê-la. E a festa de hoje é prova disso. E nesta festa de hoje, depois de vos felicitar, gostaria de partilhar com vocês uma reflexão que eu chamaria do medo à missão. Do medo à missão. E esta reflexão eu costumo fazê-la em 3 passos. Portanto, quando virem que está a aproximar-se o terceiro, sabem que eu estou quase a acabar. Até lá, paciência. Do medo à missão. Primeiro passo, a realidade que nos envolve, a realidade que me envolve. Aquilo que os meus olhos veem. Vem alegria, vem entusiasmo. É isto que hoje, ao chegar a mim, eu vejo. Alegria e entusiasmo. Isto faz-me quase recordar um texto que marca o pontificado do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho. É um texto que é programático no pontificado do Papa Francisco. Espero que seja programático na vida dos cristãos de Minte, particularmente destes dos 40 anos. O que é que faz mover a comunidade de Minte? O que é que faz mover esta gente, homens e mulheres de 40 anos, que vivendo em Minte ou noutros lados, hoje marcam este dia diferente? A tradição? Sem dúvida. Não conheço ninguém que viva sem tradições. E ai de quem se imaginasse a viver sem tradições. Todos nós estamos vinculados. Aqueles que estão casados usam inclusivamente uma aliança, não é? Está aí, não é? Essa aliança é sinal de um vínculo. Todos nós estamos vinculados a uma família, a uma comunidade cristã, e estes vínculos mostram-nos o quanto nós recebemos daqueles que nos antecederam. O quanto nós recebemos. Esses vínculos situam-nos num tempo, num contexto, numa família, numa comunidade. Mas os vínculos não nos podem fixar no passado. Os vínculos remetem-nos para o nosso hoje. Recebemos daqueles que nos antecederam, pois então sejamos capazes de viver o nosso hoje. Numa tradição nós dizemos que o mundo não começou connosco. E também acho que não vai acabar connosco. Mas hoje é o nosso tempo. Hoje é o meu tempo. Hoje é o vosso tempo.
estes que hoje assinalam particularmente os 40 anos. Então o que é que nos pede Deus, o que é que nos pede o nosso Deus neste nosso tempo? O que é que este Senhor me vai pedindo, vos vai pedindo? Hoje, há fitas, bonita, encantador, maravilha. Foi esta pequena procissão da capela de São Sebastião, não é? Da capela de São Sebastião até aqui. Bonita! Eu dizia ao Padre Sebastião, se calhar viram-me a conversar um pouquinho com ele na procissão e dizia, mal educado, não? Vai conversar na procissão. Paciência. Mas eu dizia-lhe, 3, 4 fotos daquela procissão eu gostaria de ter. Bonito, maravilha, encanto, fitas, coroa, os dons do Espírito que nós invocamos, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Dons do Espírito Santo que me são dados, que nos são dados, que recebemos. É aquilo que nós podíamos chamar a festa da coroação. E com isto, eu vou para o segundo passo. Já podem ficar mais tranquilos. A coroação. E a coroação que eu hoje fui testemunhar aqui, eu vou buscá-la à primeira leitura do livro dos Atos, que tão maravilhosamente você leu. Que não é fácil de ler esta leitura, com todos aqueles nomes complicados, não é? Mas que maravilhosamente você leu. Então, dessa primeira leitura, diz uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, pousou uma sobre cada um deles. E eu chamaria a isto a grande coroação dos apóstolos. E eu chamaria a isto a grande coroação dos 40 anos hoje. E repito a expressão, uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. É a grande coroação dos apóstolos, de vocês, de 40 anos hoje aqui. É o Espírito Santo que se senta sobre cada um, porque é Ele. E meus caros, minhas queridas, nós só somos com Ele, se o formos realmente com Ele. Nós só somos autênticos cristãos se formos cristãos com Ele, se nos deixarmos coroar por Ele. É o Espírito que nas palavras de Paulo VI, num texto bonito, chamado Evangelho Nuntiandi, depois de João Paulo II, chamaram do grande protagonista da missão. Meus caros, de 40 anos, não somos nós os protagonistas da missão. Nós fomos coroados. A coroa não é minha, não é vossa. Dizem vocês, é da comunidade de Minde. Ok, está certo. Mas remete-nos para o mais que vem sobre nós. Remete-nos para essa realidade. É essa realidade que, nas palavras dizia de Paulo VI, de João Paulo II, e que Francisco sublinha, é ele o grande protagonista da missão. A missão, como seria? À minha maneira, isto diriam os chutos e pontapés. Hã? Lembram?
Chutes e Pontapés é que tem uma canção bonita, por sinal, à minha maneira. A missão diria uns chutos. O Evangelho diz isso? Não. Aqui o Evangelho discorda dos chutos. Vejamos. O que é que diz o Evangelho? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por isso, a medida da missão não sou eu, não são vocês, é o próprio Senhor Jesus. Tal como Ele foi enviado pelo Pai, assim Ele me envia, vos envia. É este como que é a medida e a maneira da missão. É este como do Evangelho. É a medida e a maneira da missão. Não a minha maneira. É a missão que é recebida. Há uma expressão muito bonita que Dom António Couto, bispo de Lamego, usa para falar deste viver a missão e ser no Espírito. Ele usa esta expressão que eu gosto muito. Nós estamos agrefados à missão do Senhor Jesus. Vocês sabem que um monte de folhas, vem um vento e dispersa tudo. Se elas estiverem agrafadas e bem agrafadas, na ordem correta, pode vir o vento, mas elas mantêm-se agrafadas. A minha missão, a vossa missão, só acontece se estiver agrafada à missão do Senhor Jesus. E então sim, aquele medo que falam os textos bíblicos de hoje, aquele medo transforma-se na força da missão. É o Senhor Jesus que envia. Mas não é um Senhor Jesus, vão-me desculpar, feito à nossa maneira. Não. É o crucificado, é o ressuscitado que nos envia. Porquê digo isto? Terceiro passo. Mais tranquilos? Terceiro passo. Vamos ao terceiro passo. O terceiro, penso eu, é aquele que procura mexer um pouquinho mais connosco. Os sinais que dizem da missão. Sinais. A procissão de entrada trazia sinais, trazia fitas, trazia coroa, trazia os meus caros amigos e as senhoras de 40 anos bem vestidas. Exemplarmente. Alguns até de gravata vermelha, não é? Espero que seja pelo Espírito, que não seja pelo Benfica. Espero. Não é que eu tenha nada contra, hein? Mas espero, hein? Isto eu tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Sinais. Isto são sinais. Isto que eu posso dizer a brincar, mas são sinais. São sinais. Nós vivemos de sinais. Ninguém vive sem sinais. Uma aliança é um sinal. A vossa gravata hoje é um sinal. O vosso vestido hoje bonito é um sinal. São sinais que falam. A coroação é um sinal. Sinais. Volto ao texto, se não me disperso. Sinais. Thomas Alick, um autor que eu gosto, há pouco tempo apresentou um dos seus livros que ele chama O Meu Deus é um Deus Ferido. Terão visto aí pelas livrarias. O meu Deus é um Deus ferido. Nós não acreditamos em ideias abstratas. E eu não creio, não acredito que aquilo que vos faz mover hoje sejam ideias abstratas. Nego-me a acreditar nisso. Nós acreditamos num Deus feito carne, que percorre os caminhos conosco,
os caminhos da humanidade, um Deus encarnado. Por isso eu falava do crucificado ressuscitado. Um Deus que mostrou as suas mãos e o seu lado aos discípulos. E é este Deus que os envia. É este Deus que me envia. É este Deus que vos envia. Conta Tomás Alique neste livro uma passagem interessante. Diz Tomás Alique que um dia o diabo apresentou-se disfarçado de Jesus. O diabo disfarça-se, não é? O diabo apresentou-se disfarçado de Jesus a São Martinho. E lá foi dizendo umas quantas coisas ao santo. Disfarçar. Como as mães fazem com os catrais para lhes dar a comida, não é? Quando não querem comer. Preparam-na assim bonita e os catrais comem a comida felizes da vida, não? Então, o diabo apresenta-se disfarçado de Jesus e começa a falar com São Martinho. E vai dizendo umas quantas coisas para o tentar convencer. A certa altura, Martinho diz-lhe: olha, meu caro amigo, mostra-me as tuas mãos e o teu lado e eu acreditarei em ti. Ó pernas, diabo. Ó pernas, para que te quero. Mostra-me as tuas mãos e o teu lado e eu acreditarei em ti. Sinais. Caros amigos, sinais, que sinais apresentamos nós hoje como cristãos? Hoje é 23 de maio, não é? É, não é? Hoje, dia bonito, marcante, na comunidade de Minde. Hoje é a beatificação de Óscar Romero, bispo, El Salvador, que em 1980 foi assassinado pelo facto de fazer a denúncia daquilo que eram injustiças, pelo facto de proclamar o Evangelho. Quiseram-no calar e calaram-no com um tiro, mas não calaram a força do seu testemunho. E hoje a Igreja beatifica-o em El Salvador. Hoje há uma multidão em Minde, mas hoje em El Salvador fala-se de 200.000 pessoas na beatificação de Óscar Romero, que em 1980 foi assassinado pelo facto de proclamar o Evangelho. Que sinais nós apontamos de uma vida entregue? É esta a medida da missão. Os sinais. Hoje, muitos cristãos são perseguidos. Hoje, o Papa Francisco, numa mensagem que lançou via Twitter, dizia: Senhores, mandai o Espírito Santo para dar consolação e fortaleza aos cristãos perseguidos. Hoje, diz a Rádio Vaticano, pelo menos 150 milhões de cristãos são perseguidos. Hoje, ou nesta semana, na audiência, dizia o Papa Francisco, chamava a atenção para a sensibilização, para o drama dos cristãos perseguidos do nosso tempo. Sinais. Caros amigos, não estaremos nós hoje a necessitar que o Espírito, tal como apontava a primeira leitura, desça em forma de fogo ou em forma de vento e destrua, queime tudo aquilo que é discórdia, tudo aquilo que é desunião, para transformar-se em união, em concórdia. Não estaremos nós a precisar disso? Na diversidade, ninguém pede, nem na família, nem na comunidade cristã, ninguém
que pensemos igual. Graças a Deus. Pede-se que na diversidade daquilo que é marido e mulher, pais e filhos, cristãos de uma comunidade, na diversidade ponhamos os dons ao serviço da unidade. Isso sim pede-se. E só dessa maneira se constrói uma família. Só dessa maneira se constrói uma comunidade cristã. Permitam-me terminar com 2 exemplos. Sobre os sinais. Há pouco tempo, um bispo na Nigéria, Dom Olivier Dash, dizia: não é a mesma coisa ser bispo em Portugal que na Nigéria. Não é. Ia dizer uma coisa, mas não digo. Para a próxima. Assim vão ficar a pensar o que é que ele queria dizer. Para a próxima vamos estar mais atentos. Dizia Dom Olivier Dash: quando aceitei tornar-me bispo, assinei a minha sentença de morte. Bispo na Nigéria. Último sinal que eu gostaria de partilhar com vocês de um leigo, de uma leiga. Mulheres, ouçam o testemunho da Dona Aurora. Há aqui alguma Aurora presente? Não há aqui nenhuma Aurora? Em tanta mulher não há nenhuma Aurora? Lá em cima, graças a Deus. Então ouça a Dona Aurora. Em 1992, Moçambique vivia uma situação muito complicada. E discutia-se se os missionários deveriam ficar, se não deveriam ficar. Houve autêntica perseguição nos anos 90 e antes, em Moçambique. Numa das assembleias cristãs, onde havia padres, religiosos, leigas, numa dessas assembleias, em que alguns missionários ameaçavam ir embora, sair de Moçambique e regressar aos seus países, levanta-se uma voz de uma senhora com a sua idade, Dona Aurora, e dizia, uma cristã: ouça, homens, e ouçam mulheres, porquê? Dizia ela: podeis ir-vos embora, mas ficais sabendo que nós estamos prontos para sofrer e morrer por causa da fé que através de vós recebemos. Podeis ir-vos embora, mas ficais sabendo que nós, leigos em Moçambique, estamos prontos para sofrer e morrer por causa da fé que através de vós recebemos. Caros amigos, amigas, cristãos, cristãs, de mim, desejo, depois de todo o trabalho que dizia o Padre Sebastião, que seja um fim de semana transformadores. Não me chega a dizer que seja uma bonita festa. Eu queria que fosse mais do que isso. E os sinais apontam para mais que isso. Desejo-vos que seja uma festa transformadora. Que a minha vida, que a vossa vida, sejam sinais do amor de Deus neste mundo. Que o Senhor Jesus possa contar comigo, possa contar com cada um de vocês e cada uma de vocês, para que nos deixemos transformar por Ele e sejamos discípulos missionários, agrafados à missão do Senhor Jesus. Que a todos o Senhor abençoe.